Hoje, dando continuidade, então, à série em Timóteo, o título é A Sã Doutrina, parte 3. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a Tua santa palavra. E no mesmo Espírito, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito fale com a gente mais uma vez, Senhor. Que nós precisamos, Senhor, ser exortados, confrontados pela Tua palavra, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Se nós não nos curvarmos diante da Tua palavra, Senhor, nós estaremos sujeitos, Senhor, a todas as influências das mentiras do inimigo que está aí fora, Senhor, lançando todo o tempo, Senhor, seus dardos inflamados contra a nossa mente, tentando nos transformar naquilo que o mundo é, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia e fale conosco. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então, nós estivemos vendo nas outras ministrações, em cima dessa carta, a questão ligada à sã doutrina, né, e aos falsos ensinos. E como isso tem questões que são contemporâneas ainda, mesmo nos dias de hoje, né? É impressionante como o coração humano parece que não muda, né? A gente fala tanto em evolução moral, né? Eu fico pensando, evolução moral em que sentido, né? Que a gente tem hoje, que a humanidade é moralmente mais evoluída do que as civilizações mais antigas, né? Em certos aspectos, talvez, né? Talvez hoje nós não tenhamos mais a escravidão como era antes. Nós temos outros tipos de questões ligadas ao ser humano que são compatíveis até mesmo com isso, né? A humanidade tem chegado a uma dimensão de degradação moral ao ponto que não sei até quando Deus suporta o pecado da humanidade. O Senhor Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aí é só com Ele, né? Mas vamos lá, queridos, a partir do versículo 1, no capítulo 5. Acho que pode baixar um pouquinho aí. Tá bom? Tá bom? Baixar? Então deixa, não mexe. Foi isso. Só o diabo que deu uma sugestão aqui, mas já repreendi. Vamos lá. Versículo 1 diz assim, queridos: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, em toda a pureza. Acho interessante essa questão, porque isso tem muito a ver com questões também que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da falta de respeito, da reverência, do reconhecimento para com aqueles que são mais velhos. Não sei como é que é o teu grau de dificuldade com pai, com mãe, com os mais velhos, mas parece que quanto mais passa o tempo, menos respeito a gente tem por aqueles que são mais velhos, né? Eu sou de um tempo, há muito tempo, em que a pessoa mais velha você tinha que ter um respeito. Era uma falta de criação, era uma vergonha para os pais ter um filho que não respeitava mais velhos. Não sei quem que você, se era do teu costume chegar na casa de um tio, ou de uma tia, ou da avó e falar, benção, avó. Quem fazia isso? Ô, bando de jacu, hein? Não é só eu que sou velho aqui, né? Chegava assim, até hoje tem gente que faz isso, né? Fala, benção, pai, benção, mãe, benção, avó. Então, hoje em dia, né,
Você mal olha na cara, muitas vezes, né? Chega lá, mal cumprimenta, né? Eu vejo isso muitas vezes acontecendo na minha própria família, né? De netos que muitas vezes não têm respeito pelos avós. Deus o livre a gente desrespeitar avô ou avó na nossa época, entendeu? A gente apanhava. Essa que era a verdade, né? Levava surra mesmo. Eu sei que tem gente que é contra apanhar, né? Criança apanhar, mas há uma dificuldade em relação a isso, porque a Bíblia fala que o pai que não corrige o filho, ele o odeia. Interessante isso. A Bíblia fala isso, que quando você não corrige o teu filho, você odeia o teu filho. Mas eu sou pai e eu sei que a coisa não é tão simples assim, né? Que Deus fala, mas às vezes eu preferia que Deus viesse, então, dar uma camaçada do que eu bater, né? Porque todas as vezes que eu bati de um lado e fui chorar do outro, né? É muito difícil nessas horas, né? E às vezes tem gente que quando não tem filho fala, né? Ah, se fosse comigo, eu arrebentava, né? Chegava na parede, né? Aí tem filho, aí aquele cuspe, sabe, aquele catarrada que você deu para cima, cai na testa, assim, bem na meia, né? Então Paulo ele começa a falar isso, e naquele tempo já precisava ter esse tipo de observação, que a gente tinha que ter um respeito de jamais repreender uma pessoa mais velha asperamente. Ou seja, você tinha que ter sabedoria no lidar com as pessoas mais velhas, né, tanto mulheres quanto homens. E eles falam assim que o lidar também, a admoestação com relação aos mais jovens, né, você também tem que ter como se fosse o teu irmão. E aí, quando entra essa questão de tua irmã, entra essa questão da pureza, ele fala, né? Em relação aos homens, ele não lida com a questão da pureza, mas quando é com as meninas, com as moças, Paulo exorta a ter pureza. Por que pureza? Pureza nos olhos. Quando você olha para uma moça, olhe como se fosse sua irmã, porque a não ser que você seja um endemoniado, né, que olha para a irmã com outros olhos, né, com outros olhos. Então, a gente tem que olhar com os olhos como se olhasse para uma irmã. Com esse tipo de respeito tem que ser olhado. Amém, queridos? Continuando, Paulo também continua a falar e vai falar agora das viúvas. Então ele fala assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, né? Não sei o que Paulo quis dizer com verdadeiramente são viúvas. Não sei se existe meia viúva, né? Morreu só metade do marido, metade está viva, né? Então ele fala assim que verdadeiramente são viúvas, né? Mas se alguma viúva tiver filhos, então é nesse aspecto que ele está falando, né? Verdadeiramente viúvas é aquela que perdeu o marido e não tem filhos, né? Está sozinha, literalmente sozinha no mundo, sem marido e sem filhos. É disso que ele está falando. Então, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. É interessante isso, quando Paulo fala exercer piedade primeiro para com a sua família. E depois a gente vai ver lá na frente por que ele fala esse tipo de coisa. E a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. É muito interessante isso, quando a Bíblia ela fala coisas assim, que eu estremeço diante disso, quando Paulo lhe fala assim, olha, a Bíblia fala isso, e Paulo vem e confirma realmente isso, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Quer viver bastante? Respeite pai e mãe. Quer morrer cedinho? Seja boca dura com pai e mãe. Não respeite pai e mãe. Acho que a primeira coisa que eu fiz quando Cristo entrou na minha vida foi pedir perdão para o meu pai e para a minha mãe. Todas as vezes, porque eu penso num piá boca dura, era eu, em relação a pai e mãe. E independente se eu tinha razão em muitas vezes ficar revoltado com certas coisas ligadas a pai e mãe, fui lá e pedi perdão para pai e mãe. Fiz a minha parte, fui lá e pedi perdão para pai e mãe. Mas a Bíblia fala que é agradável diante de Deus. Quando nós honramos pai e mãe, Deus se agrada disso. Deus fica feliz quando a gente faz esse tipo de coisa.
Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Olha que coisa tremenda. Paulo falando, olha, é de noite e de dia, a mulher que é viúva, que é totalmente desamparada, que não tem filhos, não tem marido, está numa situação de abandono, Paulo fala, ore de dia e de noite, incansavelmente, ore. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Não vou falar de viuvez, porque é difícil você ter viúvas hoje em dia, né? É difícil. Eu conheço muito poucas mulheres que são viúvas, realmente, né? Que perderam o marido para algum tipo de fatalidade. Mas vamos falar das que se divorciam, digamos assim. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Tanto mulheres quanto homens, né, cara? Eu tenho falado bastante isso, porque por alguma razão as ministrações acabam voltando para esse tipo de coisa. Mas eu fico espantado com a exposição que muitas vezes uma pessoa que acaba de se divorciar, e muitas vezes nem se divorciou ainda, se expõe na internet, homens e mulheres. Às vezes tem gente que nem é casado mesmo, né? Tá tudo certo, mas é uma exposição assim, sério mesmo. Eu acho que eu admiro mulheres aqui na Gólgota que têm essa postura assim de, sabe, não se expor. Né? Não se exponha. Não se exponha. Em nome de Jesus, sabe? No entanto, eu vejo gente que misericórdia. Sabe? Tem que postar. Tem que se expor. Tem que expor principalmente o corpo. Né? Mulheres e homens falando, né? Mulheres e homens. E agora, falando da questão do divórcio, é isso, gente, né? Paulo fala assim, olha, ore de dia e de noite, né? Para que ele adicione alguém realmente para a vida. Ora, o que desculpa, onde é que eu estava aqui? Versículo 7. Mas, pois, estas coisas, para que elas sejam, manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só as que tenha sido mulher de um só marido. Então, Paulo coloca assim, né? Se é uma viúva jovem, ainda pode casar. Agora, a partir dos 60, né, já é mais complicado. Então, isso daí, ele está delimitando. Então, tendo testemunho de boas obras. Então, ele vai falar o seguinte, olha, o testemunho dessa mulher, como é que é? Ele vai colocar 5 pontos aqui. Se criou bem os filhos, se exercitou hospitalidade. Olha, interessante isso, né? Paulo colocar essa questão da hospitalidade como uma questão que a mulher tem que buscar. A mulher e o homem também, né? Não sei quem aqui gosta de receber gente em casa, né? Um cara que é um hospitaleiro por excelência, eu sempre falo, quando eu vou falar de hospitalidade, eu sempre falo dele, porque ele é realmente um hospitaleiro assim, por excelência, é o Niltinho. O Niltinho, quando a gente vai na casa dele, ele tem um outro problema daí, porque ele não quer que a gente vá embora, ele quer que a gente viva na casa dele, more lá. Toda vez que eu vou lá, para sair da casa dele, eu tenho que quase sair no tapa com ele. Ele não quer deixar a gente ir embora. E o bicho realmente ele é assim, um excelente hospedeiro. Né? Ele hospeda muito bem quem vai na casa dele. Né? Hospedeiro é uma palavra estranha, né? Hospedeiro não... Ele é um hospedeiro, porque ele quer que a gente more nele, praticamente. Né? Hospedeiro, hospitaleiro. Pronto? Já fizeram o meme aí no Instagram, já? Daí ele fala também, se lavou os pés aos santos. Olha que coisa interessante. Praticou a humildade na sua vida, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Acho interessante esse projeto de vida que Paulo coloca para as mulheres viúvas. Criar bem os filhos, ser hospedeira, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os aflitos e praticar toda boa obra. No versículo 11 ele vai dizer, mas não admitas as viúvas mais novas,
porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo tinha um problema com casamento. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Olha que pesado isso. Eu fico pensando nisso, sabe? Quantas e quantas irmãs em Cristo eu vi na minha vida que abandonou o seu ministério, a igreja, a sua fé, a sua vida, porque foi se entregar para alguém que não tem Cristo, para viver uma vida sem Cristo. E por mais que a gente fale, né, não adianta de nada. A gente fala. Eu acho que a frustração de todo pastor deve ser isso. Quando você fala. Nossa, quantas vezes assim as pessoas sentam comigo assim. Teve uma vez que a pessoa sentou comigo e falou assim: Pipe, eu estou querendo me casar com fulano. Eu falei: não, faz isso não, filha. Mas eu amo ele. Não, mas ele é do Satanás. Não case com essa pessoa. Né? Falei isso. Adivinha? Não casou, né? Você já sabe o final da história, né? Casou e se ferrou, se lascou. Dá uma vontade de ligar assim: oi? Sabe quem está falando? Aquele cara que aquele dia falou para você não casar. Aí depois ainda vem para a gente ter que resolver muitas vezes e catar os caquinhos, né, do que sobra. Meu Deus, eu acho que para a Kátia, que é casado comigo, já é uma tarefa difícil no seu dia a dia. Né? E fico pensando, se eu fosse um cara que não tivesse fé em Cristo, não tivesse esse agente de transformação poderosa que é o Espírito Santo. Sério, gente, se não fosse o Espírito Santo em mim, não sei o que seria de mim. Que tipo de pessoa eu seria. Eu já sou terrível. Tipo o Roberto Carlos, eu sou terrível. Não posso parar. Não sei por que eu faço isso. Daí ele fala assim no versículo 13, ele fala assim: além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas. Será que eu estou lendo errado aqui? Só um pouquinho. Na minha versão fala paroleiras. Na João Ferreira de Almeida, que mora no Parolim ali, né? Fofoqueiras e curiosas deve ser isso. Falando o que não convém. Vocês conhecem gente fofoqueira? Você é fofoqueiro? Só eu que gosto de uma fofoquinha? Fofoquinha é bom, gente. Não é bom falar mal dos outros quando a gente se reúne assim? Hein? Aquele veneninho que escorre assim. Quero, pois, que as que são moças, daí ele fala, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. E aí eu acho que é isso, né? Interessante, porque a gente não fala mais essa palavra desviou, né? A gente não fala, aquela pessoa está desviada. Né? O que é desviado? É quando você está indo num caminho e você se desvia daquele caminho e vai para outro caminho. Assim é quando a gente faz as escolhas erradas, né? Quando a gente faz em algum ponto, no momento, na nossa caminhada com Deus, a gente faz aquela bendita escolha de não consultar a Deus, de não buscar a Deus. E aí é disso que está falando. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Não sei porque eu fui usar João Ferreira de Almeida hoje como versão. Essas linguagens aqui é complicada. Versículo 8, aí eu pulei o versículo 8 e coloquei por último, que é para fechar essa questão
dessa postura que tem que ter, então, nós temos que ter para com os mais velhos, nós temos que ter para com as senhoras mais velhas, com os moços e com as moças. A nossa postura qual tem que ser? É disso que está falando. Daí Paulo vai falar por que nós temos que ter essa postura também com as viúvas. Ele fala assim no versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então esse é um chamado para mim e para você. Quando eu e você temos dificuldade de nos relacionarmos com pai e mãe, no sentido de respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, com todas as suas loucuras que seja, né? Eu não estou dizendo que é fácil para mim também, não sei o que acontece depois que a gente casa, tem coisas que são muito difíceis você aceitar, né, de pai e mãe, né? Mas talvez uma das coisas que eu mais desejaria na minha vida hoje é ter meu pai vivo. Acho que desde os 40 anos eu senti assim, muito mais falta do meu pai do que quando eu era mais novo. Porque o homem, quando ele chega na sua meia-idade, ele precisa de uma referência na sua vida. Alguém com cabelinho branco ali para quem ele possa olhar, ele possa sentar e muitas vezes perguntar coisas que ele passou. E que às vezes um cara da minha idade vai dizer o quê? Não tem muita experiência para dizer. Mas eu gostaria de se sentar com meu pai hoje e poder perguntar para ele coisas, conversar com ele. Mas eu não tenho meu pai já há uns 30 anos quase que eu não tenho meu pai. Então você que tem seu pai, meu querido, procure-o, busque-o, sabe? Ame-o, honre-o, porque Paulo fala que aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé. E é pior do que o infiel. Interessante isso. Interessante isso. Como Paulo ele trabalha essa questão de que é inegociável isso para Deus. Porque aquele que não cumpre, que não vive isso na sua vida, negou a fé. Ou seja, honrar a família em primeiro lugar, pai, mãe, os mais velhos, os jovens, é sinal de fé. Sinal de fé. Hoje, pela graça de Deus, praticamente quase toda a minha família está em Cristo. E isso foi fruto de muito tempo de oração, de dobrar os joelhos. Hoje tem alguns que ainda não estão em Cristo, mas sabe quantas vezes você tem orado pela tua família, clamado mesmo, sabe, de dia e de noite pela família. Aí, lá no versículo 17, Paulo vai falar a respeito dos presbíteros, e ele fala assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu vou ler essa parte final. Os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu acho interessante Paulo ele fazer uso dessa palavra trabalham, porque muitas vezes a função de um presbítero, um bispo, um pastor, muitas vezes não é visto como um trabalho, é visto como, sei lá, alguma coisa, né? É igual missionário, né? Missionário muitas vezes não é visto como um trabalho. Mas aqui Paulo ele coloca isso, olha, os que trabalham, ele expõe isso e coloca dessa maneira, porque diz a Escritura, daí ele vai usar uma parte da lei que diz: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, nessa questão, sempre há uma confusão, especialmente na igreja contemporânea, que não havia certamente na visão da igreja primitiva. Quando a igreja começa, para um judeu,
era uma coisa assim óbvia, porque isso já vinha do seu histórico lá desde Moisés, já vinha claramente isso, que havia o templo, havia uma tribo separada exclusivamente para essa função, que eram os levitas, e essa tribo, ela era sustentada por todas as demais tribos. Acontece ali o período intertestamentário, aonde Israel é levada, toda a nação é levada cativa para a Babilônia e nunca mais retorna. É totalmente dissipada 10 daquelas 12 tribos. 2 tribos apenas voltam, que era do reino do sul, que era do reino de Judá, que era a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo dos levitas, para que deem continuidade ao sacrifício. E aí, quando Jesus vem a este mundo encarnado, ele encontra esse ambiente, onde a tribo de Judá e a tribo de Benjamim era quem sustentava a tribo dos levitas. Estava lá o templo e eles continuavam. Então, na mente da igreja, quando Paulo falava da questão do sustento dos presbíteros, dos bispos, era uma coisa assim, normal, clara. Não tinham nenhuma dificuldade de olhar para isso assim, com olhos como, por exemplo, vou sustentar esses caras que não trabalham, coisas desse tipo, ou que aquilo era um favor que estivesse sendo feito. Para eles era claro, compreendido. Ele está vivendo integralmente, é isso aí, normal, faz parte da nossa história. E Paulo, ele empresta essa mesma visão e traz para dentro da igreja. Olha, assim também, como era lá, é aqui que está acontecendo. Então, hoje a igreja contemporânea, ela não olha com esses olhos contextualizados, ela olha para isso com outros olhos contemporâneos. Então, há sempre uma confusão quando se trata de falar desse assunto ligado ao sustento de um presbítero, bispo ou pastor. Então, Paulo está dizendo que um pastor, ou um bispo, ou um presbítero, deve ganhar salário como qualquer outro que trabalha e que ganha o seu salário. Paulo está falando. Olha, está trabalhando. E aquele que está trabalhando, como todo aquele que trabalha, ele é digno do seu salário. Então, olha só, esses dias eu tive um debate com alguns desses anti-sustento pastoral, e mais ou menos isso. Falei para eles o seguinte, então imagina o seguinte, Paulo chama de trabalhador, ok? E Paulo fala que ele tem que receber o seu salário. Então, vamos colocar assim, você é um trabalhador e você tem o teu salário. Então, imagina o seguinte, você trabalhou o mês inteiro, e no dia de você receber o seu salário, você vai lá no escritório da contabilidade da empresa lá, e aquele para quem você prestou um serviço, chega para você e diz bem assim, olha, esse mês eu tive que pagar umas contas lá em casa, e não sobrou nada. Então, esse mês você não vai receber o seu salário. O que você faria? Está tudo certo? Ou você quebraria o escritório? Você sabe que eu tive uma pessoa na minha vida que fez isso. Ele dava aula de guitarra, e eu vim morar em Curitiba, e na época a gente não tinha trabalho, não tinha emprego, né? Eu e a Kátia, a gente estava meio que passando alguns perrengues por causa disso. E eu meio que cobria as aulas dele. Então, quando ele não podia dar aula, eu ia lá e dava aula no lugar dele. Eu falava, Pipe, eu não posso dar aula hoje, você pode vir dar aula para mim? Sim, beleza. E aí, como eu dava aula no lugar dele, a aula que eu dava era para mim, né? Não era para ele. Só que daí, quem recebia no final do mês era ele. E na hora de ele me repassar as aulas, ele vinha com essa mesma conversa aqui. Falou, cara, esse mês, cara, eu tive que pagar umas contas, cara, então... Daí eu ficava chupando o dedo, né? Isso muda um pouco, queridos, a forma de a gente enxergar a questão do salário pastoral ou não?
É assim que a igreja precisa enxergar essa questão. Entende? Salário de um trabalhador. É assim. Então, se imagine nessa condição quando você pensar na questão financeira e daquilo que cada um contribui dentro da sua comunidade. Alguns entendem que o pastor tem que viver de ofertas e não de salário, que é aquilo que a Bíblia fala, que são dadas segundo o coração. Então, eu já vi muitos crentes argumentando isso, que tem que ser segundo o coração. Então, vamos imaginar a mesma cena, queridos, novamente. E aquele para quem você prestou um serviço, chega e diz para você assim, você vai lá receber teu salário, aí ele tira a carteira dele, tira uma ofertinha e fala assim, olha, te dá uma ofertinha esse mês. Quem aqui trabalha por oferta? Algum de vocês sai de casa e presta um serviço assim, ó, fala, olha, eu vou fazer um serviço para você, daí você me dá uma oferta depois. Acho que só missionário faz isso, né? Entende? Mas salário é uma coisa, oferta é uma outra coisa. Eu sempre recebi assim muitas ofertas, graças a Deus, mas é uma coisa distinta de salário é você receber oferta. Lá em 1 Coríntios 16, 1 a 3, Paulo lhe fala assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Eu acho interessante isso, que é conforme a sua prosperidade. Ou seja, conforme cada um ganha. Quem não ganha nada, não tem nada. Ok? Conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva aonde? Para Jerusalém. Por que Jerusalém? Quem que estava em Jerusalém? Os apóstolos. O que os apóstolos faziam? Eles trabalhavam aonde? Integralmente no reino de Deus. Paulo fala isso, também lá em 1 Coríntios ele vai falar isso, ele vai falar o seguinte, que os apóstolos não trabalhavam de modo secular, mas eles eram sustentados pela igreja. Então, eu quis fazer essa observação, porque talvez ainda tenham pessoas dentro da Gólgota, e para quem estiver ouvindo, e muitos teimosos que ficam por aí falando esse tipo de coisa, sabe? Eu não vou contribuir esse mês, porque é o papo do patrão, né? Que vai chegar, olha, eu tive que pagar umas contas lá em casa esse mês e não deu. Então, esse mês você fica sem salário. Eu não estou dizendo que eu estou ficando sem salário, tá, queridos? Graças a Deus, os poucos que contribuem aqui na Gólgota têm sustentado essa igreja. Graças a Deus por isso, porque Deus, por uma graça e misericórdia. Mas apenas porque muitas vezes a gente precisa, sabe, falar sobre dinheiro dentro da igreja. Porque o que está sendo falado aí fora não é verdade, é mentiroso. Não é verdade. Não é verdade isso. Não é verdade que você tem que dar do que sobra, não é verdade que é oferta, não é verdade isso. Essa igreja, ela tem como princípio eclesiológico que nós destinamos 10% daquilo que a gente ganha. Nós destinamos para o reino de Deus. Não é somente para o PIB e para a Cátia, é para pagar esse aluguel, é para se conseguir pagar um aluguel mais caro e ir para um lugar com uma estrutura melhor, o que no momento não temos o que fazer. Eu tenho procurado barracões quase toda semana, assim, gente, o aluguel subiu absurdamente, né? Absurdamente. Então, mas é isso, é só para conscientizar essa questão de que pense nisso, sabe, quando você recebe o teu salário todo mês, pense nisso. Pense que se você chegasse num escritório do patrão e o patrão falasse para você isso, olha, esse mês não deu. Então, você trabalhou um mês para a pessoa e você não recebe nada. Ou vai lá, ele está com um pacotinho, com uma ofertinha para entregar para você lá. Tá bom? Né?
Qualquer coisa, eu vou ligar para o patrão de vocês e ensinar para vocês aprenderem a lição. Eu falei assim, olha, é o seguinte, esse camarada aí, ó, não contribui em nada. Então, ó, quando ele for receber aí, ó, manda ele vir falar comigo, dá o dinheiro comigo. Daí eu vou chegar e falar, ó, irmão, esse mês aí, tive que pagar umas continhas lá, comprar uns passarinhos para mim. Daí, não deu. No versículo 19, queridos, diz assim, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aí o versículo 20, eu acho tremendo isso. Ele fala assim, aos que pecarem, quem? Os presbíteros, os líderes. Por que Paulo está falando aos que pecarem? Ele está falando isso porque mesmo um presbítero, um bispo, um líder, quem quer que seja, está sujeito ao pecado, ou não? Ou vocês acham que eu não peco? Vocês acham que a minha auréola é mais santa que a de vocês? Porque teve uma situação que aconteceu aqui, não sei quantos que viram, não aqui na Gólgota, mas aconteceu no YouTube, onde um pastor pegou e fez uma live com um chumaço assim de documentos e expôs a vida de diversos pastores no Brasil todo, publicamente, para todos. Eu não só reprovei absolutamente a atitude que ele tomou, pela forma, principalmente, como ele conduziu aquilo, nunca se incluindo como parte de uma humanidade que está sujeita ao erro. A coisa que talvez que eu mais abominei não seja nem tanto expor os outros, mas o fato de não se incluir como alguém também sujeito àquilo. Que Deus o proteja, que ele nunca caia num problema como esse. Todos os meus amigos que caíram em situações, eu sempre chorei. Sempre chorei. Sempre estremeci por dentro por ver pessoas passando por esse tipo de coisa. E especialmente, queridos, todas as vezes que alguém é exposto publicamente, para todo mundo, sabe? E aí, a outra coisa que eu acho que mais me assustou nessa live foi ler os comentários nesse vídeo. Os comentários são 10 vezes piores do que o que foi tratado. Porque aí não é nem exposição, ali é inquisição mesmo. É inquisição mesmo. Aí teve um outro que foi fazer um comentário sobre a live e falou que esse tipo de coisa, assim, a pessoa tem que pegar a sua família, desaparecer, sumir. Nunca mais abrir a boca para falar sobre Deus. Eu fico pensando assim, né, de onde que tira esse padrão para falar um tipo de coisa assim, né? Porque eu não sei, para mim, assim, essa pessoa tinha que, com urgência, abandonar a fé cristã. A pessoa que fala esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso, Pipe? Aí eu vou dar uma base bíblica. Porque uma pessoa dessa não pode ler mais o livro de Salmos. Porque quem escreveu aqueles Salmos foi um adúltero e assassino. Ele tem que abandonar todas as cartas de Paulo. Porque o cara que escreveu aquelas cartas, também foi um assassino. E todos eles, não sobra ninguém, queridos. Quando você vê a história dos patriarcas ali, meu Deus do céu, era um pior que o outro. O único na Bíblia Sagrada que foi santo ali, que faz parte dos personagens ali, eram os anjos, quando apareciam, e Jesus. O resto, o próprio João Batista falou assim, olha, eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dele. E aí Paulo ele vem e fala isso, olha, os que pecarem, repreenda-os, com certeza.
repreenda-os. Na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Repreenda-os. Repreenda-os. Mas quem faz isso é a igreja local. Ponto. Não, você não vai para um YouTube e expõe a vida de todo mundo. Já pensou se eu for no YouTube expor a vida de vocês? Vai lá no confessionário, confessa os teus pecados, no outro dia eu estou lá no YouTube. Boa noite, Brasil. Queria falar dos pecados do irmão daqui da minha igreja. O nome dele está aqui, mostra a foto dele assim, pum, o perfil dele está aqui embaixo. Ó. Esse aqui, olha, fez isso essa semana. Beleza? Beleza. No outro dia eu vou lá e exponho a vida de cada um aí. Quem está afim aí? Tinha uma menina que veio para a Gólgota que ela tinha aprendido desde cedo que no final dos tempos todos os nossos pecados iam passar num telão. Iam passar num telão. Sabe o que eu acho mais tremendo em Cristo Jesus, queridos? Que talvez tenha esse telão lá. E quando passar a minha e a tua vida, todos os pecados vão estar em branco. Porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então eu estou tranquilo, pode passar o telão lá. Porque eu sei que eu já fui perdoado de todos os meus erros. Dos que eu fiz e ainda vou fazer. Amém? Isso que é tremendo no nosso Deus. Então Paulo fala isso, aos que pecarem, ou seja, a possibilidade é para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Ele fala, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, ele fala. Nada fazendo por parcialidade, aí que está. Não seja parcial, não trate com diferença o irmão, porque ele é um pastor, e agora ele tem que talvez ser tratado com mais honra, trazer sobre ele um peso de impecabilidade que você não traz para os outros. Não, a gente é tudo aqui, tudo igual. Todos nós somos sujeitos ao erro. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só. Daí ele fala uma coisa que muita gente vai gostar. Mas usa de um pouco de vinho, principalmente no inverninho, depois uma macarronada, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esses dias eu recebi um áudio de um cara, o cara estava condenando uma banda, porque os caras bebem cerveja. Aí, toda vez ele falava isso, bebe cerveja. E condenava os caras. Daí uma vez me enfezei, eu falei assim, tá, mas me diga uma coisa, onde diz na Bíblia que é pecado você beber? Não, mas eu não condenei eles porque eles bebiam cerveja. Eu condenei eles porque eles bebiam cerveja e ouviam música do mundo. Falei, tá, mas então o erro está onde? Em ouvir música do mundo ou beber cerveja? Não, o erro está em você tomar cerveja e ficar ouvindo música do mundo. Tá, mas espera aí, beber cerveja é pecado? Não, é o pecado ouvir música do mundo. Mas se você beber a cerveja ouvindo música do mundo, daí é pecado. Entendeu? Só pode beber separado. Se você beber a cervejinha separada, não tem problema. E daí ele também tinha falado o seguinte, daqui a pouco ele mudou o argumento. Ele falou assim que você só pode beber uma cerveja que é feita por um santo. Então, por favor, alguém da Gólgota aprenda a fazer cerveja em casa aí, que a gente providencia os barris, para você aprender a fazer em casa. Então, daí eu vou lá e oro, santifico e está tudo certo. Mas é essa questão, de que não consegue entender e precisa, de alguma forma, impor sobre os outros um problema pessoal. E um tipo de legalismo, E Paulo ele fala isso, Paulo ele detona o tempo todo essa aparência que muitas vezes nós queremos passar para os outros, de uma santidade baseada em certas coisas que os homens da Bíblia bebiam vinho. Vocês acham que Jesus foi lá, mandou um discípulo ir lá no mercado e falar assim, olha, compra um suco de uva?
eu não entendo, entendeu? Nós adotamos aqui como igreja o suco de uva na ceia, por um certo cuidado com a questão de que talvez tenham pessoas no nosso meio que têm um problema com alcoolismo, né, e vai tomar lá, isso pode ser um gatilho. Então, esse é o nosso cuidado que nós temos, né? E também, uma tacinha de vinho não vai fazer diferença nenhuma para cada um de vocês, né? Para quem quer tomar um vinho, toma em casa lá, né? Aí, uma tacinha, amém? Amém, irmãos? Né? Porque tem essa questão também, né? Às vezes a gente falou muitas vezes como pastor, falou na vida das pessoas assim, olha, queridos, né? A Bíblia condena a embriaguez, né? Mas essa questão da embriaguez é uma questão relativa. Porque o Pipe, com 2 latas de cerveja, é PT. PT na hora, entendeu? Eu já vou dormir, já tem que me ajudar a subir a escada, entendeu? Agora, tem uns camaradas aqui na Gólgota, que é 2 engradados, planta bananeira, minha filha, nem treme a mão, entende? Então, também, né, cada um tenha o bom senso, amém? Onde eu estava? Ele fala isso, da questão, então, havia essa questão que Paulo fala para Timóteo, de que ele tinha que tomar o vinho por causa das constantes dores que ele tinha no estômago, né? E das frequentes enfermidades. Então, eu me identifiquei muito com Timóteo nesse aspecto, Senhor. No versículo 24, ele fala assim, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Então, Paulo, em momento algum, ele está brincando com essa questão do pecado. Não sei quantos sabem, mas nasceu um bebê, né, no show do Metallica, e não sei quem sabe disso, mas a Joyce e o Jaime são parte da Gólgota. Eu liguei para eles essa semana, estava conversando com eles, e hoje o Jaime me marcou numa postagem lá. E aí eu fui lá olhar, e bem no fim o que aconteceu, cara? Eu comecei a dar risada, porque um monte de gente condenando eles, porque ele, responsável, né, com 39 semanas, tinha ido no show do Metallica, né? E gente chata, meu Deus do céu. Só que tinha um crente lá. Tinha um crente, né? Daí o cara falou, mais ou menos assim, né, que o problema não tinha sido o fato de ter ido, né, ter arriscado, talvez, né, a questão da gravidez, ter ido num show. Mas o problema é ter ido num show de uma banda do mundo, né? E aí o miserável do Jaime me marcou lá, né? Porque já queria treta, né? E aí, eu vou chamar meu advogado aqui, e colocou lá, marcou eu lá, né? O Pipe lá, né? Vou chamar meu advogado aqui, ele que vai falar alguma coisa, né? Daí eu já respondi, não sou advogado do diabo, você que se lasque. E já respondi para o cara também, dizer, pode deixar comigo que eu vou expulsar o demônio dele, né? Daí o cara não se contentou com isso, o cara me mandou uma lista de textos bíblicos reprovando a minha atitude, porque onde se viu eu apoiar, aí já condenou tatuagem, condenou caveira, né? Daí o sangue ferveu, e eu, como um bom debatedor, né, que tem medo da mulher, respondi assim, beleza. Viu como eu mudei, meu amor? Viu? Eu pensei comigo, eu não vou mudar o que esse cara pensa, então beleza. Beleza, chá comigo, respondi assim. Beleza, chá comigo. Depois eu mando os prints para vocês lá, para provar que isso é verdade. Então, essa questão do pecado, né, eu citei essa história porque, né, os caras, né, o cara me julgou ali, falando assim, você, pelo visto, aquele tipo de pastor que não trata de pecado. Eu falei, então tá bom, você está falando isso, né? Eu falei, então beleza, então eu não trato de pecado. Pensei em dar uma resposta para ele me defendendo, ela falou, não, beleza, pensa o que você quiser. Mas é isso, então, a Gólgota, vocês são a prova disso. Vocês podem ouvir as pregações desde 2008. Nunca, em momento algum, eu fui algum tipo de pessoa liberal no aspecto do pecado. Nunca fui. Nunca fui o tipo de pessoa que deixou de falar coisas que muitas vezes tinham a ver comigo mesmo. Não deixei de falar coisas que tinham a ver também comigo. Porque eu sempre me coloquei
como uma pessoa como qualquer um de vocês, sujeitas ao erro como qualquer um de vocês. Versículo 25, meus queridos, para encerrar. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, o pecado, por muitas vezes, pode ser ocultado, não julgado no momento, mas Paulo está falando que um dia virá. Então, ninguém pode esconder de Deus. Eu não tenho como esconder, eu posso esconder de todos vocês, mas eu não tenho como esconder de Deus. De alguém que eu não escondo é minha esposa. Para a glória de Deus, depois de 24 anos casados, né, eu e a Cátia, nós temos uma relação assim de não esconder nada um do outro. Isso é maravilhoso. Mas ele também fala que também do mesmo modo como o pecado um dia vai ser julgado, as obras do crente também são manifestas. Muitas vezes não são vistas por todos, mas o Senhor está olhando para a nossa vida. Amém, queridos? Então, recapitulando, aquele que não tem cuidado da sua família negou a fé, e é pior do que um ímpio. Quando olhem para a vida dos seus líderes que vivem em tempo integral no reino de Deus, lembrem-se que eles estão trabalhando, e como todo e qualquer trabalhador, eles são dignos do seu salário. Se coloquem no lugar. E por último, meus queridos, que a gente tenha, de fato, uma vida de jamais julgar o outro ou olhar para o outro de cima, mas do contrário. Nós somos pessoas sujeitas ao erro. E temos que tratar o outro da maneira como gostaríamos que fôssemos tratados. Acho que por conhecer quem eu sou, saber quem eu sou, eu sempre lidei com cada um de vocês, com aqueles que estiveram, sempre tratei como alguém sujeito a qualquer coisa que vocês tenham feito. Quando as pessoas vêm falar para mim assim, ai, Pipe, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, querido, qualquer coisa que você me falar, não me assusta. Uma vez, tempo da igreja presbiteriana, uma mulher me procurou assim, falou assim, Pipe, eu tenho que te falar uma coisa, eu fiz uma coisa muito errada. Eu falei, vixe, sei lá, né? A gente já pensa sexo, né, nessas horas, né? Eu falei assim, deve ter feito alguma sacanagem daquelas bem feia, né? E ela começou a falar, tal, que estava no trabalho e os amigos do trabalho dela saíram para comemorar o aniversário dela. Eu falei, tá, vamos aí, né? E aí foi falando, né? E hoje esperando manifestar alguma coisa, né? E foi falando, tal, né? Daí a gente foi lá tinha um hotel lá, tem um hotel lá em Foz do Iguaçu, chama-se Hotel Carimã, e eles têm uma danceteria. Eu não sei se tem ainda, mas tinha pelo menos, né? E aí tal, foram lá, e ela me contando que foram nessa danceteria, entrar na danceteria, tal, né? E eu, tá? E aí, esperando o momento de tirar a roupa, agora que era a parte que ia tirar a roupa, né? E ela falou assim, então, eu falei, então, né? Aí, então, é isso que eu queria te contar. Eu falei, o quê? Ah, que eu fui na danceteria. Eu quase bati nela, cara. Falei, pô, meu, palhaçada, cara. O pecado dela é que ela tinha ido comemorar o aniversário dela dentro de uma danceteria que não tinha ninguém, praticamente só tinha o pessoal do trabalho, né? Então esse tinha sido o pecado dela, né? Então, quem me dera que esse fosse os pecados, né, que eu tivesse que lidar diariamente como pastor, como dentro de uma igreja como a nossa, né? Vamos fechar nossos olhos, queridos. Sabe, Pai, eu creio que o Senhor é soberano sobre a nossa história. O Senhor nos deu os pais,
que eram para terem sido. E os filhos que eram para terem sido. Nós confiamos nisso. Que a nossa história nos constrói, Senhor. Nos torna quem somos. E eu te louvo porque o Senhor é aquele que redime e usa a dor de cada um e nos transforma em pessoas que curam outras feridas por meio das nossas feridas, Senhor. Deus, mas que jamais nós percamos, Senhor, a nossa honra para com os nossos pais, para com os jovens. Nós precisamos olhar para os jovens especialmente, Senhor, de que nós já tivemos lá um dia e muitas vezes fizemos coisas muito piores, Senhor. Temos que olhar com piedade, com misericórdia, Deus, para com cada um deles e honrar pai e mãe, Senhor. Respeitar os mais velhos. Ó Deus, que nós não sejamos a última geração que respeitou os mais velhos, Senhor. Tem misericórdia das novas gerações, Senhor Jesus. Deus, também continue sustentando essa igreja, Deus, e dando condições a cada um dos membros dessa igreja, Deus, financeiramente falando, para que possam contribuir, Deus, para que esse ministério possa crescer, Deus, crescer ainda mais, Senhor, alcançando cada vez mais, Senhor, vidas para o Teu reino, Senhor Jesus. Deus, e nos ajude também, Senhor, a caminhar nesse dia, Deus, cheio da Tua luz, para que especialmente, Deus, todas as sombras que existem em nós, Senhor Jesus, sejam dissipadas, ou para que também percebamos, Senhor, que nós não somos nada, que nós também, Senhor Jesus, sem a Tua luz, sem a Tua presença, Santo Espírito, o que seria de nós? Quem nós seríamos? Obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Que nós possamos vivê-la para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.